Olá, meus queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso sistema de aula gravada e, consequentemente, reiniciar a nossa temática que ao longo das nossas aulas nós viemos trabalhando. É claro que quando nós falamos na nossa temática, eu me refiro à relação de ética com a amizade. Contudo, paralelamente ao longo das nossas aulas, nós discutimos algumas temáticas que estão inseridas ou inserido dentro dessa nossa discussão. O fato é que nós entendemos, vamos construindo o entendimento aos poucos do significado da ética e da aplicabilidade e aplicação desta no nosso cotidiano. Todavia, nós não podemos nos abster de forma alguma em buscar entender que a ética, assim como tudo no mundo, não é estática. E quando eu me refiro estática, eu estou me referindo a algo pré-determinado que não sofre modificação. Nós vimos que a ética está atrelada a valores e valores se transformam ao longo do tempo. É fundamentado nesta modificação e nessa transformação de valores como um todo que hoje venho a vocês falar sobre uma crônica que remete à nossa reflexão sobre essa questão de valores. Eu espero que vocês estejam bem, tenham passado um bom final de semana, um feliz Dia da Criança para os que estão assistindo a minha aula. E, consequentemente, de antemão, eu informo que nós teremos um recesso e o fato de hoje você estar assistindo a aula não significa que você não vai usufruir desse recesso. É um recesso de uma semana, na próxima semana retornaremos. Pois bem, eu gostaria que você prestasse atenção, porque ao longo da nossa leitura, eu espero que você não me abandone, nós vamos introduzindo e discutindo alguns conceitos a partir do texto que vocês estão vendo na tela. Não se preocupe, porque eu enviarei em PDF esse texto para que vocês possam ler e a partir dele realizar a atividade. Vamos lá. Então, iniciemos. A informação veste hoje o homem de amanhã. Primeiro, eu quero deixar bem claro que informação é diferente de conhecimento. Informação é superficial. Informação é aquilo que você sabe de maneira superficial. E conhecimento é mais aprofundado. Você conhece e tem propriedade daquilo que você afirma. O fato de você saber que, por exemplo, o Brasil foi campeão do mundo em 2002, lá na Copa da Coreia e do Japão. Pronto, isso é informação. O que conhecimento você teria que saber? A escalação daquele dia, você tinha que saber quem foi o técnico, você tem que saber as condições em que o Brasil foi campeão, com quem jogou, quem foram os jogadores escalados e assim sucessivamente. O fato de você saber o fato não significa que você conhece, você é informado. Espero que tenha ficado claro essa definição. Qualquer dúvida você pergunta quando você tiver a oportunidade. Então, a informação veste hoje o homem de amanhã. Pelé tinha razão, toda a razão ao pedir pelos microfones, no dia em que marcou seu milésimo gol, que se cuidasse mais das criancinhas. Você sabe que Pelé, quando fez 1000 gols, teria pedido isso em rede nacional. Teria pedido isso e muito mais, que se cuidasse das crianças. Realmente é necessário, mas cuidado com elas. Eu conheço muita criancinha que já anda lendo revista para adultos.
Não, meus caros. As criancinhas não são mais aquelas. Estão perdendo rapidamente. Estão perdendo rapidamente a infância. E, a prosseguir nesse ritmo, daqui a pouco, com 5 anos, já serão adolescentes. Nessa primeira parte do texto, ele chama a atenção que as crianças são diferentes das crianças de outro tempo. Por quê? Porque os valores se transformaram, a conjuntura do mundo é outra. E hoje as crianças são diferentes, porque todos nós somos o fruto do meio, nós somos o resultado de uma conjuntura complexa que nos serve. Há pouco tempo, remexendo o passado, dei de cara com um peão, velho companheiro de brincadeiras de rua. Sem saber o que fazer com ele, resolvi dar de presente para o filho do porteiro. O garoto pegou, examinou, sem muita animação, me perguntou insensível: o que é isso? Seu pai, que se aproximava, respondeu, e esquecendo-se por um momento de suas funções na portaria, apanhou o brinquedo, agachou-se e, numa animação quase infantil, ficou tentando soltá-lo. O filho, em pé, ao seu lado, olhou, fixou-se para mim, assumindo um ar crítico, comentou: olha aí, disse para o pai abaixado, parece uma criancinha. Lembre-se, pessoal, quem está falando é uma criança. Quantas vezes nós não ouvimos esse tipo de comentário de crianças? Parece uma criança. Ele sendo uma criança. Seria cômico se não fosse trágico. A gente diz, por quê, professor? Porque as crianças precisam ser crianças. As crianças estão crescendo aceleradamente. Mas eu não falo do ponto de vista físico. Eu estou falando do ponto de vista mental. E isso é perigosíssimo. Ora, professor, por que está ocorrendo isso? Eu falei agora há pouco que é em virtude de muita informação que elas entram em contato durante o seu dia a dia. Isso faz com que ela pule etapas da vida tão necessárias para que elas se tornem adultos da melhor maneira possível. Talvez seja a queima de etapas da vida que nos proporciona uma imaturidade quando adulto. Continuando. Segundo os educadores, as mudanças decorrem do fato de as crianças da década crescerem muito bem informadinhas. Olha o termo, informada, não conhece, tem informação. Ter informação é saber por alto determinadas coisas. Agora, ter conhecimento é uma coisa completamente distinta. Um jornal publicou uma matéria baseada em pesquisa realizada entre crianças de 13 a 15 anos. Abre parênteses. Se é que hoje ainda se pode chamar um cidadão de 15 anos de criança. O título era: Como se está fazendo o homem de amanhã?
Uma pesquisa realizada em crianças de 13 a 15 anos e perguntou-se: como se está fazendo o homem de amanhã? Eu particularmente creio que o homem de amanhã seria a resposta. Continua sendo feito com os mesmos ingredientes que se fazia o homem de ontem. Ou seja, um homem e uma mulher que devem ser temperados com uma pitadinha de amor antes de levar ao forno. Mas não é isso que interessa. Num determinado trecho, a reportagem dizia: o menino André Luiz, de 4 anos, viu pela TV a chegada do homem à lua. Achou o fato natural, pois estava informado sobre os preparativos e podia descrever perfeitamente o módulo lunar. Eita, o menino conhecia o espaço sideral tão bem quanto a Terra. Olha que interessante. Um menino de 4 anos, interessantíssimo. Mas por que ele conhecia? Porque ele tinha informação. E hoje a coisa mais fácil que ter é você ter informação. Difícil é conhecimento. Conhecimento é sacrifício. Conhecimento é dedicação, persistência. E esse é o real propósito de você estar aqui hoje assistindo essa aula. Sabia de cor o nome dos astronautas e discutia sobre as possibilidades do homem chegar a Marte. Os senhores estão sentindo drama? Mestre, a pergunta do autor da crônica. André Luiz sabia mais sobre o espaço do que qualquer datilógrafo da NASA. O autor faz uma equiparação no tempo que a prática de datilografia era presente na NASA. Aí você diz: professor, o que é datilografia? Aquelas máquinas de escrever. Ou seja, aquelas pessoas que estavam lá na própria agência norte-americana de pesquisas espaciais não conheciam o que André Luiz sabia com apenas 4 anos. Veja o que são um conjunto de informações. As pesquisas revelam também que as novas crianças preferem novelas e outros tipos de programa aos feitos especificamente para a classe. As crianças não tem aquela... quando você assiste, tem não indicado para menores de 14 anos. Ou seja, as crianças não gostam dos programas que são indicados para a faixa etária delas. Na verdade, gostam de programas que vão muito além da faixa etária delas. Outro dia, fui à casa do vizinho pedir gelo e ao chegar assisti a maior discussão entre ele e o filho de 5 anos da televisão. Meu vizinho querendo desenhos animados e o seu filho interessado na National Geographic. Vocês sabem o que é a National Geographic, né? Um canal de documentário, né? Apresenta documentários e documentários têm como característica a cientificidade das coisas. E o pai querendo desenho. Olha que coisa. Antigamente os campos estavam bem definidos. Claro que nos campos o setor de atuação da vida estava bem definido. Adulto atua aqui, criança atua acolá. Outro dia, as crianças invadiram e tomam de assalto o mundo dos adultos. Eu me lembro no dia que com 4 ou 5 anos de idade, meu pai me levou ao Jockey Club. Paramos ali, junto ao paddock, e pela primeira vez vi um cavalo de perto. Excitado com a novidade, depois de um esforço, se vocês me permitem cavalar, o máximo que consegui perguntar ao meu pai era o que o cavalo comia. Pois bem, ontem voltei com o meu sobrinho
de 6 anos ao hipódromo, recostamos no paddock, perto de um cavalo castanho, e eu me recordei da cena com meu pai. Imaginando que o garoto poderia me fazer a mesma pergunta, antecipei-me com um certo orgulho e fui logo lhe informando que o cavalo comia aveia, alface e cenoura. Quando acabei de falar, olha que engraçado, o menino me lançou um olhar enfastiado e disse: o que o cavalo come eu já sei, tio. Agora eu estou interessado em saber é quanto ele vai pagar na ponta. Olha, meus alunos, certamente vocês se identificam de alguma forma com essa crônica. Carlos Eduardo Novaes. Então, eu gostaria que vocês, a partir da nossa discussão, refletissem sobre a temática tratada dentro da nossa aula de hoje e, a partir dela, construísse um pequeno texto como atividade, explanando o seu ponto de vista, a sua opinião, o que poderia ser feito com relação a essas questões que foram colocadas até aqui. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, da nossa aula. Deixe seu like. Até a próxima aula. Ok? Tchau, Renan.